Olá, sejam bem-vindos ao programa Mil e Uma História. Gente, quem não gosta de uma história, dar boas risadas, conversa, trocar ideias? E é isso, o programa Mil e Uma História é sobre isso. Hoje nós vamos ter uma história irreverente, diferente, que são pessoas que trabalham em lugares mais inusitados, ou seja, em hospital, médico e enfermeira. Hoje eu recebo o Dr. Marcelo Giovanni, que é um médico especialista em bariátrica. Ele participou do programa Quilos Mortais Brasil e, lógico, que teve muita experiência e tem muita história para contar dentro desse programa. Lógico que também ele tem histórias nos centros cirúrgicos e muita história curiosa, verdadeiras e sérias para contar para a gente. Acompanhado dele, estou com a enfermeira Carla Trepicchio. E a enfermeira Carla trabalha com o Dr. Marcelo há mais de 4 anos. Então ela também tem histórias inusitadas, engraçadas e também sérias para contar nesse meio cirúrgico. Mil e Uma História começa agora! Gente, muito obrigada pela presença de vocês, Dr. Marcelo, Carla. Fico muito feliz e muito curiosa, porque aí com vocês tem histórias vibrantes. Dr. Marcelo, eu assisti um pouco do programa Quilos Mortais e a gente percebe a seriedade dessa saúde, né? Saúde pública, né? Apesar que a gente tem poucas pessoas obesas aqui no Brasil, eu acredito, mas é muito curioso saber dessa cirurgia. Você foi um paciente, né? Sim, eu sou paciente bariátrico, mas olha, só para corrigir um detalhe. Sim. O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza cirurgias bariátricas. Verdade? Em torno de 100 mil cirurgias bariátricas por ano. Para se ter uma noção, eu estive agora em abril na China. Uhum. A China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, faz 30 mil. Nossa! E o país que mais faz cirurgia bariátrica no mundo são os americanos. Nos Estados Unidos, em torno de 220 mil cirurgias bariátricas por ano. E é curioso, porque a gente sempre imagina que a obesidade é uma doença da pujança, do excesso, sim, entendeu? Da riqueza. E não, a maior parte dos pacientes super obesos, para fazer parte do programa Quilos Mortais, é uma última classificação que chama super obeso. Ele tem que pesar no mínimo 200 quilos. E o programa original nos Estados Unidos não tem esse nome. Ele chama Minha Vida com 600 Libras. Que é com o Dr. Nausara? Dr. Nausara. Para a América Latina, para o Brasil, esse apelo dos quilos mortais, ele acabou soando melhor. E aí, para toda essa área, ela acabou ficando com esse nome. Mas o nome original é Minha Vida com 600 Libras. E aí sempre fica aquela história, mas gente, não tem gente daquele tamanho. Claro, nos Estados Unidos tem muito mais. Sim. Mas aqui, essas pessoas você não vai conseguir vê-las nas ruas. Entendi. Eles muitas vezes não têm mobilidade, não têm condições de trabalho, então eles muitas vezes são sustentados. E a gente lembrando que o que gera a obesidade é carboidrato, na maior parte das vezes, que é a alimentação mais barata. Exatamente, possível. Que tem acesso, né, as pessoas, né, conseguem ter acesso. E que as pessoas têm bastante acesso. E ainda a gente tem muito tabu com relação a essa história de obesidade, porque a gente acha que é uma questão de mau hábito, de costume. Eu falo, se associa a um pecado capital, que é a gula. Exatamente. E aí as pessoas entendem sempre que a obesidade que para operar a gente precisa ter aquele tamanhão todo. Sim, né? E às vezes não. Às vezes só estar acima do peso já é um caso para ser operado, seria isso? Na verdade, a gente tem as questões que a gente chama de metabólicas. Hoje em dia eu posso operar um paciente que você vai olhar para ele e falar, não é tão obeso assim, mas ele é diabético, e ele depende de insulina. E no teu caso, você fez a cirurgia por quê, então? Eu fiz a cirurgia, eu tinha... Bom, a história de quando eu comecei a gente está curioso, porque Mil e Uma História é isso, a gente está curioso em saber. Aí, na verdade, assim, a gente nem se percebe engordando, nem se percebe emagrecendo, né? A noção de que você está obeso ou não é um negócio também muito subjetivo, porque a gente não enxerga
o que os outros já estão enxergando faz bastante tempo. Entendi. Aí eu joguei vôlei na minha cidade natal quando eu era mais jovem, joguei futebol de salão, sempre fui. E entrei na faculdade, aí do ensino médio até a faculdade, até o 2º ano de faculdade, eu engordei uns 40 quilos. Mas eu não tinha essa noção de que eu estava obeso, né? Você acha que foi tipo assim, eu estou engordando porque é a estrutura minha, né? Hoje, olhando em perspectiva, eu acho que eu praticava muito esporte. Quando eu parei subitamente de praticar por conta da faculdade, eu tive aí esse ganho de peso enorme, né? E descobri isso jogando futebol. Estava no interior de São Paulo, a gente joga futebol muito lá. No pasto. Eu sei, eu sou do interior, eu sei como é que é isso. Então, aí o que acontece é que o jogo, às vezes, o primeiro tempo é 5-0, porque é inclinado, né? Depois, quando vira do outro lado, 5-5, porque sempre pro lado... O próprio terreno te dá o resultado, né? Então, no final você não conseguia correr, você sentia que aquele lado estava... Era muito curioso, porque eu até corria relativamente bem, estava correndo com a bola, e uma pessoa que me conhecia falou, passa a bola, gordo. Eu parei, porque eu achei que tivesse mais alguém com a bola. Então, na verdade, E aí foi curioso, porque eu já praticava esporte, competia no esporte. Sim. Mas quando eu cheguei na faculdade de medicina, a gente tem as competições da medicina, que são até bastante famosas, infelizmente pelo motivo errado, porque mais pelas confusões. Sim. Mas é um negócio que em geral, o estudante de medicina gosta muito de participar. E na minha turma, dos primeiros 6 meses, eu não entrei um dia. Não escolhiam os 12 para compor o time, e eu ficava de fora, porque eu era gordo. Então, um dia desses, teve uma festa no dia anterior, e eu fui para a educação física e sobrou vaga no time. Daí eu entrei e joguei 3 anos. Do 1º ao 3º ano de faculdade, e ganhamos todas as competições que participamos na faculdade. Você tinha fôlego, né? Porque tempo 3 anos ali participando, você tinha um fôlego, mas... Né? Sempre fui bastante ativo. Joguei squash isso também durante a faculdade. Né? Isso que é bom. E o que acontecia comigo? Eu sempre operei um volume grande de cirurgias. E mais recentemente, eu tinha um problema no meu calcanhar, que a gente chama de fasciite plantar. Sim. Aí eu tinha planejado operar em 2019. Então, e é uma coisa muito curiosa. Você quer saber se a cirurgia é alguma coisa confiável? A primeira coisa que você tem que entender é quantos cirurgiões bariátricos fizeram cirurgia bariátrica. Eu conheço um monte. Verdade? Muitos. Olha, assim, é muito comum. Eu tenho um colega, aliás, até aniversário dele hoje, que é o professor Santoro, ele fala, na família dele acima de 30, ele opera, não tem 30 de índice de massa corpórea. Então, assim, a gente realmente faz o que acredita e gosta. Mas a sua cirurgia foi retirada ou você fez aquela, tipo, o anel, tal? Você fez a retirada do... Não, eu fiz uma bariátrica mesmo. Bariátrica chamada sleeve. E não tenho ainda até hoje questões de saúde, nem pressão alta, nem diabetes, nem problemas com colesterol. O que eu tinha era uma questão mecânica. Sistêmica mesmo, coisa né? ortopédica, basicamente. E dói essa cirurgia, o pós-cirúrgico? Porque a gente assiste aquele Dr. Naus Arand lá, que as pessoas acabam... E tem que comer uma geleinha, e tem que tomar uma gotinha de água. A dieta pós-operatória. A dieta, ela é terrível. Isso aí, a Carla, que tem contato com com todos os pacientes que eu opero, tem inclusive passa para Carla. Não, mas veja bem, olha que interessante. Ela pode me confirmar o que eu vou falar agora. A dor não é a principal queixa. Não. O que é, Carla? Qual é a principal queixa? Falta da comida. Exatamente, né? A vontade de comer. Mas o paciente não tem que passar por um psicológico para poder, né, não sofrer tanto, porque você vai ter essa... Mas ele não sofre pela quantidade, ele sofre pela textura. Eu vou explicar. A cirurgia, ela trabalha com a sensação de saciedade. Então, a pessoa não tem fome, mas a vontade de mastigar, porque o que o pessoal reclama muito é da dieta líquida. A gente vê isso no programa, né? E na nossa equipe é uma semana só, mas tem gente que fica até um mês.
É isso, o que eles sentem falta é da mastigação, E dá um chiclete, não adianta? Então, a gente não recomenda, porque quando a gente masca qualquer saliva, coisa... né, muito. A saliva é uma das coisas que acontece, mas tem outra dentro do estômago que é a produção de ácido clorídrico. Então, entendi. eu aviso que a comida vai, só que ela não vai. E aí te estimula mais ainda. Tô esperando. Aí gera a sensação de fome. Mas olha, se a cirurgia, se fosse a questão de... essa questão da saciedade, poxa, a cirurgia seria uma maldade. Veja, eu vou operar alguém que precisa comer, mas não pode. Tem fome, mas não pode comer. Não, a cirurgia ela age exatamente na sensação de fome. Então, o paciente ele não tem sensação de fome, entendeu? Mas ele tem a vontade de comer. E a dor não é relacionada ao corte no estômago. E na nossa equipe, os pacientes saem da cirurgia com todos os cortes anestesiados com anestésico de longa duração. Sim. Então, o que eles reclamam mais é do gás que a gente queria... Porque a gente faz usa trocâteres. Isso, né? trocáteres, né? Isso. E aí, nesses trocáteres você tem que inflar o paciente para poder, né? Aí a gente infla de gás carbônico. E é o gás carbônico residual que fica lá dentro da barriga mesmo, a gente aspirando. Demora para dar uma, né? Até 4 dias. E isso, muitas vezes, não é analgésico que faz passar dor. Até a gente estimula o paciente a caminhar. Exatamente. A ter uma vida ativa. E aí entra a Carla, né? Você entra antes da operação para você conversar com o paciente, né? E eu entro no processo pré Você entra no processo. E tem alguma história engraçada aí de algum paciente que chega para você e fala, Carla, eu vou fazer, mas eu tô morrendo de medo. O que eu posso sabotar em alguma coisa? Verdade. Não, todos vão com muito medo, né? Não. Aí, assim, a gente tem até um grupo no qual a gente movimenta com bastante paciente, então eles acabam vendo a história de outros pacientes, vendo que é algo muito tranquilo. Apesar de ter o nome bariátrica, assim, assusta para muitas pessoas. Assusta. Mas o doutor mesmo na consulta, depois que passa comigo, a gente fala vida ativa, caminhada, tá liberado tudo, menos esforços físicos. Mas de resto, só que o paciente fica naquela ansiedade, o fator da comida também, porque parece que a comida que gera energia, assim, para ele conseguir viver. Entendi. Aí tem pacientes que falam assim, falam que a mulher que é o sexo frágil, mas na realidade eu acho que é o homem que pega é o sexo mais, frágil, né? porque a gente opera muito marido e mulher, aí a mulher chega... Juntos? O casal faz a cirurgia juntos? No mesmo, às vezes no mesmo dia. Bom, e se tiver que ter briga de casal, vai ser na cirurgia. Vai ser lá no centro cirúrgico mesmo. Quem tirou o pedaço maior do estômago, quem não tirou? E aí a gente vê que aí a mulher caminhando, vida normal, volta a trabalhar às vezes com 3 dias. Uma mulher e o marido tá lá, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Não tô aguentando tanta dor desses gases. Então, assim, realmente a mulher, ela faz tudo, né? Aí o homem, quando vê, olha, não tô aguentando, eu tô indo de novo no hospital pra tomar soro, porque ele tá aqui... Tô me sentindo desidratado. Desidratado, tá com... É mais chorão. E a mulher super bem, indo trabalhar. Aí o pós-operatório chega lá, tem 5 pacientes. 3 maquiadas de salto alto. Ótimo, e o homem poderosa. lá, meu Deus do céu. Acabadão. Doutor Marcelo ficou assim ou não? Não. Ele foi um exemplo. Conta pra nós, doutor Aliás, é uma coisa Marcelo. muito legal, porque eu achei que eu fosse ficar muito mais empático depois de fazer a cirurgia. Mas olha, até um paciente aqui de Alphaville mesmo, que eu não vou falar o nome, mas ele vai lembrar da história. Eu operei ele numa sexta e fui operado no sábado. E aí, quando foi numa terça-feira, eu já estava dirigindo desde segunda-feira. E na quinta-feira eu estava operando já. Operando outros pacientes. Não, foi... E aí, é muito legal. Na terça-feira, a esposa dele, que depois operou com a gente também, um mês depois, ela me ligou de noite e falou, Marcelo, o fulano tá aqui pedindo se não pode dar algum remédio mais forte pra dor, que ele tá com dor. Eu falei, fala pra ele andar, porque eu operei um dia depois porque dele. eu acho que também é psicológico, né, doutor Mas tem a dor, né? Mas tem a dor, Mas tem a dor. É o problema que as pessoas associam a cirurgia com pós-operatório deitado, repousando. E tem que levantar, né? E não acontece isso, né? E os pontos são internos, né? E são pontos a gente cola... aí depois aqui por fora é aquela cola, né? Exato. A gente tem um resultado estético muito bom, ninguém reclama do corte, é uma coisa que ninguém Principalmente fala. mulher, né? A mulher vai olhar e falar assim, eu não tô sem barriga, mas eu quero estar, né? Não, a preocupação da equipe é integral com cada detalhe. Então, não é para não ter dor, a cola, a Carla também orienta já as pomadas que tem que passar para ajudar na cicatrização. Isso a gente fica muito em cima dessa história.
inclusive da questão estética também. Entendeu? Agora, nesse programa, você está fazendo um programa que se chama Metamorfose, que vai passar aqui no nosso canal Alpha Channel. Presta atenção nesse spoiler aí. Exatamente, vai ser Metamorfose, gente, vai ser um programa maravilhoso. Você tem um paciente que você queria me falar agora que você queria dar como acho que um exemplo ou falar da história dele para mim? Isso. Agora nos bastidores, quem que é? A gente tem aí um influencer que vai operar. Okay. E olha, é uma coisa muito curiosa que vai ser bem interessante, porque adivinha o que? Ele é influencer de quê? De quê? De comida? De comida. Não pode ser. Ele é influencer justamente de restaurantes e bares. E ele tem aí uma quantidade bastante importante de seguidores, já está fazendo acompanhamento com a gente. Sim. E a gente vai mostrar aí os bastidores da cirurgia dele e vai ser muito legal ver como é que ele vai lidar com a alimentação depois do programa. Porque atualmente o que ele sobrevive, ele tem o ganho financeiro dele visitando bares e restaurantes numa região próxima aqui. E ele vai provando dos outros restaurantes a comida para poder qualificar e falar melhor aqui ou não. Exato. E aí agora que vai ser muito legal, porque a gente vai desmistificar essa história, porque principalmente para o homem, ele imagina que ele vai trocar a saúde e o corpo pelo prazer da comida. Sim. Mas aí agora a gente vai conseguir mostrar, pro geral, para esse programa, que o prazer ele não está na quantidade, e sim na qualidade do que se come. Exatamente. Então, não vai haver nenhum conflito com o fato dele ser um influenciador de restaurantes e bares, com o fato dele fazer a cirurgia bariátrica. Então, vai ser possível mostrar para todo mundo que o prazer, ele equivocadamente, ele é colocado na quantidade. Entendi. E se você não é, né? A qualidade. Às vezes você come, sei lá, uma gordura hidrogenada, um pouquinho, e você pode comer uma salada de fruta enorme lá, que você, né? A qualidade, né, do que você está ingerindo. Qualidade, mas mesmo do ponto de vista de sensação de prazer na alimentação... Tá no olho, né, do ser humano, né? A gente olha e fala, que delícia. Essa confusão de percepções, né? Que a gente tem a percepção de que a gente precisa de um montão, e na verdade um montão que a gente precisa é de dopamina, não é um montão de alimento. Dopamina, adoro essa palavra. Você não gosta, cara, de dopamina? É maravilhoso. Quando eu tô na academia, meu professor fala assim, libera dopamina. Então você tá lá, né? E quando você fez a faculdade de enfermagem, você pensou em trabalhar nessa área? Não? Nunca pensei. Fui totalmente assim, pega de surpresa, conheci o Dr. Marcelo, né? Aí eu aprendi muita coisa, porque eu sempre acompanhei, sempre fui muito curiosa, então sempre acompanhei desde o começo, ia nas cirurgias, acompanhava as consultas. E aí, assim, é um universo que você se apaixona, né? Porque a obesidade é um universo onde as pessoas são extremamente carentes. Então, e elas sofrem muito, né? Com o preconceito em todos os lugares. Sim, então, é horrível. São vários traumas, vários problemas que a gente não enxerga. Às vezes, por estar por fora, né? Vem os pré-julgamentos e a gente acaba, né? Não tendo essa consciência. Então, quando você vai... se aprofunda mais sobre o assunto, começa a vivenciar a obesidade, os nossos pacientes. A gente tem uma coisa bem diferenciada na clínica, que é o nosso acolhimento, a forma como a gente trata, a gente abraça, a gente beija, a gente trata bem. A gente tá as sempre pessoas são carentes, né, doutor Marcelo? E a gente acaba assim, tipo, eu também trabalhei, como eu comentei, o doutor Marcelo, na área médica um tempo. Instrumentador. A gente, entendeu? Mas vocês não sabem, no primeiro dia que eu fui instrumentar, eu me paramentei, cheguei lá, travou. Desmaiei, todo a equipe precisou me carregar, todo mundo se contaminou, porque a Mili caiu, ai meu Deus do céu. Mas é sempre assim. Mas porque era ortopedia, então eu vi um joelho aberto, então a hora que eu... aquelas serras, aqueles negócios, você fala, meu Deus do céu. Mas acho que é todo mundo assim no começo, eu também, quando eu entrei na enfermagem, mesma coisa. A gente... Mas você sabe que tem um paciente da gente que ele tem quase 2 metros de altura, e ele é estudante de medicina, então ele pediu se ele poderia acompanhar as cirurgias da gente. Quero saber dessa história. E aí, assim, a gente sempre recebe gente daqui, gente de outros países, vem gente do México, vem gente do Equador, vem gente aí do Chile, vem gente de outros países para acompanhar as cirurgias no centro cirúrgico com a gente. E eu nunca tive problema nenhum em receber, mas ele chegou, a gente estava ao final da cirurgia, era uma cirurgia que não era uma bariátrica, era uma cirurgia de vesícula. Eu faço cirurgia aérea, vesícula, refluxo, um montão de outras coisas também.
E ele se preparou para entrar na cirurgia, mas como ele era aluno, demora mais. E a cirurgia de vesícula é extremamente rápida. Então ele entrou em campo, já tinha terminado, né, praticamente. Ele ficou com as meninas só vendo lá, dar os pontos na pele. Sim. E nisso eu saí, porque ele tem que fazer a documentação, os papéis todos de cirurgia. E de repente escuta um barulho, um barulho enorme. Uma gritaria, foi acontecer alguma coisa. Ele caiu. Desmaiou, de cabeça no chão. Entendeu? E... É isso, a gente passa mal. E aí todo mundo socorreu. Depois ele continuou ainda, ele ficou o mês todo acompanhando a gente aqui. E aí eu brinquei, cara, e o resto do estágio seu, você vai acompanhar o pessoal da anestesia. Que se você fosse menor, dava menos trabalho, mas muito grande para segurar, né? Quase 2 metros de altura. Não. E, doutor Marcelo, teve algum caso, eu vou te falar isso por experiência própria. Uma vez, né, aconteceu comigo que eu precisei operar de apêndice. E foi uma coisa urgente. E na hora que a cirurgia estava terminando, eu acordei antes e senti dar os pontos. Tem muito caso do paciente acordar e sentir que, doutor Marcelo, eu tô sentindo aqui que eu tô sem estômago. Não, mas eles querem isso, viu? Eles já vão esse não é o problema. Mas na verdade é assim, ó, sentir textura é uma coisa, sentir dor é outra. Né? Tá? Então assim, em geral, nas cirurgias de porte maior, a tendência é que na hora de fazer o pré-anestésico, você tome uma droga que se usa nesses golpes que a gente chama de Boa Noite Cinderela. Então, aí, essa droga ela tem o intuito de relaxar, de a sua pressão não subir enquanto você não faz a cirurgia. Sim. Mas ela tem um efeito bastante interessante, que ela gera uma amnésia para frente. Da hora que eu tomei a medicação para diante, eu não lembro o que aconteceu. Entendi. Então, não é comum a gente... Mas eu lembrei do meu. É provável que talvez não tenha feito. Fiquei brava com o meu médico. Quando ele chegou no meu quarto, eu fiquei muito brava com ele. Porque apavora, né? Falei, você me acordou antes, eu tava sentindo os pontos. Não, você tá louca. Eu não tô louca. A gente não é louca, né, Carla? Eu tive essa sensação na minha gestação. Eu senti tudo. Não dor, é o que você falou. Não, mas eu senti dor. Mas na gestação tem uma explicação. Porque na gestação, essa medicação ela não vai ser feita. Aí pra você tá mais presente, participativa. Não é nem só isso. É que o bebê, quando ele nasce, ele tem que estar desperto. Se a mãe toma um calmante antes de fazer anestesia, ele nasce desacordado, né? Então é por isso que não se faz a cesárea, as mulheres geralmente lembram, mas por isso, em geral, não se faz esse pré-anestésico, porque a ideia é que o nenê não tem influência nenhuma, o bebê não tem influência nenhuma, entendeu? De nenhuma droga, porque ele tem que sair, vai ter uma escala quando o bebê nasce, que é justamente saber se ele chora, se ele está desperto, se ele está ativo, né? Que é a tal da escala de Apgar. Ô, Carla, e tem alguma história depois do paciente que fez cirurgia, veio falar com você, ou quer fazer uma coisa errada? São histórias, assim, que a gente... curiosas e engraçadas. Tem algum paciente que te deixou, assim, pensativa? Olha, nós tivemos um caso de um paciente muito querido, que a gente operou. Ele trabalha também na parte da assistência em hospital. Tá. E aí a gente acha que por estar dentro do hospital, viver ali, né, com a enfermagem também, ia estar super preparado, né? Fizemos todo passo a passo do pré-operatório. Aí chegou na hora da cirurgia, ele foi com o primo dele acompanhando. Aí a amiga dele, de setor, estava operando numa sala e ele na outra. Aí eu liguei para ela para saber como que ela estava. Ela, olha, amiga, eu estou ótima, tal, tô caminhando, mas olha, o Thiago, ele não tá bem. Eu falei, meu Deus do céu, como ele não tá bem, né? O que tá acontecendo? Aí liguei, ele não tava me atendendo, eu liguei, consegui, falei com o primo dele. E ele gritava, eu quero reverter, pode pedir uma pizza, eu vou comer uma pizza. Não acredito! E queria comer uma pizza. Não, eu quero uma pizza, não quero mais essa cirurgia. E o primo dele, eu posso comprar uma pizza? Eu falei, não, claro que não. Claro que não. Ele, eu quero uma pizza. Ele tá falando que ele não quer mais a cirurgia, ele pode voltar pro centro cirúrgico. Aí você vê, tava todos bem preparados, trabalha dentro de um hospital, tem super, assim, conversa, fica com a equipe de nutricionistas. O psicológico da pessoa. Mas falou, não quero. Aí chegou em casa também, e a gente fala, caminha, não tá aguentando, tá com dor. Ele não comeu a pizza, não comeu a pizza, graças a Deus. Ele não comeu a pizza, mas ele falou assim, chegou em casa, e eu liguei também, tinha que ligar de vídeo. Né? Porque o primo falava assim, ele tá aqui deitado, morrendo de dor, porque não tá caminhando, tudo. Mas ele queria uma pizza. Nossa! Ele queria de todas as formas. Tivemos casos também que o marido tinha uma resistência grande na cirurgia da esposa, né? Então...
Teve um caso que a mulher entrou, eu vi que o marido estava sentado do lado de fora esperando, eu falei, ele não vai entrar. Aí ela falou assim, não, eu não quero que ele entre porque ele é contra a cirurgia. Aí eu falei, não, então aí quem quer que ele entre sou eu. Então entre, vamos lá, vamos conversar. Para conversar, isso. E aí converso, explico, conto, falo e vai. Quando acabou a consulta, eu falei, agora você vai passar com as meninas, elas vão te fazer o pré-operatório dela. Tem alguma objeção? Ele levantou a mão e falou, pode mandar fazer o meu também, porque eu também vou operar. Não acredito. A gente tem muito caso assim, No fim, ele viu, acho que ele se sentiu também seguro, né? Mas isso é o que mais acontece. Olha que curioso. E ela era muito obesa, doutor Marcelo? Sim, na verdade ambos eram obesos, né? Por isso que eu perguntei, por que ele não queria que ela operasse, né? Eram ciúmes, era alguma coisa? Mas todos são assim, em geral tem uma certa resistência. O homem tem uma certa questão com se cuidar, né? Então assim, você pega comparando os meses aí, que era o mês rosa e o mês azul, as mulheres fazem preventivo muito mais do que os homens. Tudo bem que o preventivo do homem é meio chato, é um pouco mais chato, eu diria, do que o normal, né? Mas a mulher também. Mas a mulher sim, mas em geral o homem ele se cuida menos, ele tem mais resistência a isso. E eu entendo que tem duas razões principais. A primeira razão é que o paciente, muitas vezes o obeso, ele faz uma persona para convívio social. Sim. Eu falo, se você for pegar um homem e um homem, geralmente ou ele é o palhaço da turma, verdade. o geleia, o chiclete, o engraçadão, o cara que... Ou ele é o autista revoltado que bate em meio mundo e não aceita. Então, na maior parte das vezes, às vezes o parceiro escolheu a persona, mas não o personagem, não a pessoa. Sim, entendi. E aí, à medida que você vai tirando a necessidade dessa máscara social, ela vai ficando mais próxima do rosto da pessoa. E muitas vezes ela gostava daquela pessoa que dizia assim é tudo. Exatamente. Mas eu vi bastante casos assim lá dos Estados Unidos. Ele gostava da pessoa como era, né? Mas tem algo curioso que os homens também ficam muito mais vaidosos às vezes. Lógico. Depois que eles operam, né? Sim. Os homens, eles ficam muito vaidosos, porque assim, eles começa a perceber, a se enxergar de forma diferente, começa a ter vontade de usar uma roupa diferente pra academia. Isso é muito bom, é algo, né? Que a maioria dos homens parece que é uma vira uma renovação chavinha. de vida, né? É uma transformação Gente, olha, o programa tá acabando, é um assunto muito legal, mas você vai ter tempo para falar em metamorfose. Vai deixar a Carla participar também, né? Mas não sou eu que não deixo. A única coisa é que ela rouba o meu brilho. Nós somos mulheres. Então, o ano passado, no meu aniversário, fizeram uma postagem do meu aniversário, depois fizeram uma dela, falando alguma coisa. O dela teve o dobro de curtida. Meu Deus. Não dá pra colocar o dela no dia seguinte, só pra deixar o curtir meu aniversário. É a simpatia da Carla, não tem jeito. Gente... O programa 1001 História está terminando. Essa história foi sensacional com o Dr. Marcelo, com a enfermeira Carla. E eu estou muito feliz de ter recebido eles. E olha, gente, vamos comer melhor? Vamos se alimentar com qualidade? É sobre isso. Beijo!